Cicas, vamos falar daquele filme do Ben Affleck do Batman. Ah, não, aí ele extrapolou. Ali, mete a bala nele, mata esse danado! É, multiverso errado, Rogério. Multiverso errado. Mas você lembra que esse filme era pra ter sido dirigido pelo Ben Affleck. Por isso que eu tô te dizendo, multiverso errado. Em algum outro universo isso aconteceu. Nesse daqui nós vamos falar de The Batman, ou simplesmente Batman, dirigido e escrito por Matt Reeves e estrelado por Robert Pattinson. Eu acho que eu lembro de muita gente ter ficado incrédula quando o Pattinson foi, de fato, confirmado pro papel. A gente teve especulação por um bom tempo, quando o Ben Affleck, que inicialmente iria escrever, dirigir e protagonizar esse filme, depois passou pra só escrever e protagonizar, depois passou só pra protagonizar e depois saiu completamente do projeto. Teve muita gente que ficou com o queixo no chão quando o Pattinson foi escalado pra fazer esse novo Batman. Muita gente ficou feliz com a escolha do diretor do Matt Reeves. Muita gente gosta do Matt Reeves. Eu adoro o Matt Reeves. Mas houve uma certa polêmica em relação à escalação do Pattinson. O Rapadura fez vídeo sobre isso à época, na qual me posicionei de maneira bastante favorável à escalação do Pattinson. Eu também. E hoje eu me sinto absolutamente vingado. Primeiro de tudo, a gente tem que colocar aqui. Eu acho que essa reinvenção da franquia Batman por parte do Matt Reeves é uma das mais ambiciosas da série. Desde que o Nolan assumiu. Eu acho que era algo que a franquia necessitava, até mesmo porque precisava fazer uma diferença em relação ao Batman que teve e ainda terá por parte do Ben Affleck, em relação ao Batman que teve e ainda terá em relação ao Michael Keaton. Então esse Batman precisava ser seu próprio animal, sua própria fera. Então o Matt Reeves ele teve que pensar muito antes de como é que eu vou criar não só esse Batman, mas essa Gotham City, como é que eu vou criar esse universo todo. E eu coloco essa questão da missão porque esse é um filme do Batman que não se centra, vamos falar sobre um vilão. Muitos filmes do Batman que a gente viu até agora, o Batman era coadjuvante no seu próprio filme. Eu diria que todos. Os que chegam mais perto de você ter o Batman como protagonista são o Batman Begins e o Batman de 89. Os outros... O Batman ele chegou perigosamente perto, às vezes, de ser coadjuvante no próprio filme dele. Sim. Esse é um filme sobre o Batman. Esse é um filme não só sobre o Batman, mas sobre Gotham City. É um filme que fala sobre como esse homem está há 2 anos tentando fazer com que a sua cidade melhore de uma forma que simplesmente não está funcionando. É esse impacto que ele tem de estar tentando fazer isso há 2 anos... E não tá melhorando absolutamente em nada na cidade. Isso não é spoiler, porque Gotham City, em todas as versões que encontramos, com exceção da Gotham de 66, do Batman de 66 e daquilo que o Joel Schumacher estava tentando fazer em Batman e Robin, em todas essas versões, Gotham não é uma cidade muito agradável de se ver. Nada colorido. O que o Matt Reeves fez aqui, ele pegou algumas pinceladas da Gotham gótica do Tim Burton, de 89, mixou com a Gotham mais realista do Nolan, com a Chicago do Nolan, e criou Sim, ela é meio Chicago, meio Nova York, né? Assim, ela... É muito Nova York porque tem o Square Garden, até porque a Gotham que a gente via lá no... Eu posso até puxar isso. Até a Gotham que a gente viu lá no Schumacher era Nova York colada e copiada e organizada pelo Joãozinho 30, sabe? Aqui você tem essa Gotham meio Nova York, com um detalhe extremamente gótico, mas também você reconhece ela como uma metrópole que poderia existir. Tem alguns elementos de Seven e parece realmente aquela cidade de Seven, aquela cidade sem nome de Seven. Exato. Aquela cidade sem nome, é aquela cidade que não para. Exato, e é uma cidade que também é muito violenta. Eu acho que assim, é óbvia a referência aos filmes do David Fincher. Eu acho que principalmente a Seven. Tem coisas ali que são gráficas mesmo. Eu acho que a própria cidade como um personagem... Existem acho que 2 personagens principais aqui nesse filme. Um é o Batman mesmo, e ele tá como... O Pattinson passa 90% do filme como o Batman mesmo. Então você vai ter Bruce Wayne foi incluído pelo Batman nesse filme. Total, ele domina a tela. E eu acho que o outro personagem principal desse filme é a cidade. É Gotham City. O quanto ela é violenta, o quanto ela é pesada, o quanto ela é corrupta, o quanto as pessoas estão sofrendo dentro daquela cidade, né? Você tem ali uma nova droga que me lembrou Robocop 2, lembra que tinha aquele negócio de... Só que é um colírio que eles pingam nos olhos, né? Que eles... que chamam aqui são as gotas. De gotas, exatamente. Que tá dominando a cidade ali e as pessoas estão... tá basicamente um caos. E o Batman,
que acha que tá ajudando essa cidade, se transformando no Batman à noite e criando medo. Aliás, o começo do filme é um espetáculo. Olha, os primeiros 30 minutos de filme, pra mim, são totalmente impecáveis. De tudo, de fotografia, de impacto, eu acho que tem uma coisa também, não sei se você sentiu isso, eu acho que, por incrível que pareça, existe alguma coisa ali de John Wick, porque eu acho que o John Wick, eu lembro que, principalmente no primeiro filme, tem muito aquela história de, meu Deus, o John Wick e tal, que as pessoas têm medo do John Wick, e o Batman, finalmente, é um Batman que as pessoas têm medo. Ele pode não estar lá, mas as pessoas têm medo desse Batman. Então tem muito do John Wick, e depois tem a porradaria também, que é muito parecido com o John Wick, assim, muito pesada, você sente os golpes, você sente o peso do Batman, você escuta o barulho do couro da roupa dele esfregando, assim, você sente o peso das botas. É o melhor Batman, assim, personagem, pra mim, é o melhor Batman que eu já vi nas telas em todos os tempos, assim, com uma certa tranquilidade, porque você consegue sentir o peso desse personagem, você consegue sentir as feridas que ele carrega, né? Todo aquele peso nas costas que ele leva praticamente a cidade nas costas, né? Então... Ele coloca a cidade nas costas e é um peso que... E é uma discussão no próprio filme isso. Será que o Batman tem que suportar esse peso? Será que é responsabilidade do Batman? Será que ao carregar a cidade nas costas, o Batman tá de fato fazendo alguma coisa? Eu nunca tinha visto esse arco ser trabalhado dessa forma. A questão de, será que esse vigilante mascarado tá realmente fazendo alguma coisa pela cidade? Porque quando você tá aparecendo Charada, e essa versão do Charada é completamente diferente de tudo que você possa imaginar em quadrinhos, possa imaginar em animações. Essa versão do Charada, ela parece muito mais o assassino do Zodíaco, parece muito mais o John Doe de Seven, e a gente vai referenciar Seven, eu acho que algumas vezes aqui. Uhum. Mas acho que tem muito Zodíaco também, por isso que eu falei de filmes do David Fincher. Tem muito Zodíaco aqui também. Essa versão do Charada tem uma agenda. Ela tem um objetivo. Esse Charada tem um objetivo próprio. Ele não é só um maluco que tá saindo por aí espalhando charadas ou irritando você, como por exemplo nos jogos da série Arkham, que você ficava, meu Deus do céu, eu tenho que procurar ainda mais essa coisa do Charada. Não quero, cara. O Charada aqui, ele se faz presente. Boa parte do filme ele aparece mascarado, aparece com aquela voz que você ouve nos trailers, mas ele tá o filme inteiro. Você pode não ver o personagem, você pode não ouvir a voz dele, mas a presença dele tá no filme. Do mesmo jeito que o Batman, ele acaba sendo um espectro, um espelho distorcido do Batman, em certo sentido. Sim. Porque do mesmo jeito que a gente sente a presença do Batman, que a gente, inclusive nessa abertura que você colocou, que a presença do Batman é sentida em vários cantos da cidade, você também sente a presença do Charada em vários cantos da cidade ao mesmo tempo. Sim, as pessoas até... Tem uma coisa até de Cavaleiro das Trevas ali, do filme, que é essa coisa do Charada apavorar a cidade inteira. A cidade inteira tá apavorada com esses assassinatos, porque assim, a trama é de que o Batman tá realmente há 2 anos ali trabalhando, né, nas noites de Gotham City, e acontece um assassinato que deixam... Que tem, obviamente, algumas charadas e uma delas é endereçada ao próprio Batman. Então, ele tem que atuar como detetive, que é uma coisa que também a gente quase não viu nos filmes do Batman, o Batman atuando como um detetive. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, assim, eu não acho que ele é um tão bom detetive assim, porém, ele tá atuando como detetive e ele e aí o Charada, ele vai aumentando o grau de perigo, né? E o Batman vai ficando cada vez mais perdido ali no meio, porque tudo leva a crer que a trama vai para o canto lá dos grandes mafiosos de Gotham City e do quanto a própria administração da cidade está envolvida, né, com essa máfia, né? Então, é uma coisa que a gente já viu um pouco no Batman Begins, né? Assim, eu acho que toda a parte dos vilões, tirando o Charada, ela é muito parecida com o que a gente viu em Batman Begins. Mas eu acho que não nessa profundidade, sabe? Porque em Batman Begins a gente não via tanta população, sabe? Em nenhum filme do Batman a gente sentia tanta população. E pra essa história específica eu acho que foi necessário a gente ir realmente lá pra baixo, sentir como essa corrupção estava afetando, de fato, as pessoas comuns. A forma como isso é mostrado, a forma como isso é esfregado na cara do Batman às vezes, sabe? E por consequência na nossa cara...
é bem pesada. A gente sabe de entrevistas que a única ordem que ele recebeu da Warner foi, olha, faça esse filme PG-13. Ele foi até o limite de onde dava. Inclusive tem cenas do trailer que não estão no filme, e talvez seja por isso, né? A cena dele, do Charada mesmo colocando a fita no rosto da vítima e tal, são coisas que não aparecem, até pra dar, acho que pra dar uma aliviada. Porém, é bem pesado, assim, os golpes, as cenas, né? Os tem ataques, uma parte que tá no trailer, inclusive, mas que no cinema e vendo no IMAX me impressionou muito. Foi quando o Batman pega a manopla dele e tá eletrocutando um cara, sabe? Você vê fumaça saindo. Uhum. Sabe? Os golpes aqui têm consequência. A violência aqui tem consequência. E o fato do Batman ter aquele limite de não matar tem consequência também. Tudo no filme, toda a violência no filme tem consequência. E isso é muito importante. É muito importante também, e nesse sentido eu acho que houve uma crítica alguns meses atrás do Pedro Almodóvar, falando de que uma das coisas que ele não gostava em filmes de super-heróis é que tava faltando uma coisa que a gente fala muito no Rapadura, que é desejo. Certo? Faltava desejo. E pela primeira vez eu vejo um Batman que sente, tesão, sabe? Existe desejo aqui. Existem emoções primordiais movendo esse Batman. Você vê a ira dele, você vê uma luxúria extremamente contida em relação à Mulher Gato, que ele encontra pela primeira vez na Selina, e eu devo dizer que eu adorei a Zoe Kravitz, ele vê na Selina pela primeira vez alguém que possa ser uma parceira pra ele, que possa realmente corresponder às paixões que ele tem. Não só paixão carnal, que isso, pelo amor de Deus, até no Batman do Ben Affleck, lá no BVS, a gente viu rapidamente que o Batman... Ela teve um contraste que fazia em relação ao Superman do Henry Cavill, que tava no relacionamento próprio e tal, enquanto o Batman tava saindo com mulheres sem rosto, que ele acordava na cama de mulheres sem rosto, etc. Não é só a questão de paixão, é questão de realmente de sofrimento, de ter uma alma gêmea, sabe? A gente viu um pouquinho disso lá no Batman Retorno. Eu acho que não foi lidado muito bem com isso no Batman The Dark Knight Rises, no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Eu acho que o romance Batman Mulher Gata ali naquele filme ficou colocado de maneira muito jogada. Eu não via também tanta química assim entre o Christian Bale e a Anne Hathaway, mas enquanto isso aqui, a gente vê química, a gente vê desejo, a gente vê de fato uma tentação do Batman em relação a refletir sobre: será que eu tenho que ser tão sozinho assim? Será que eu preciso me afastar realmente de tudo? O que acrescenta muito mais ao personagem, sabe? Eu acho que a melhor versão do romance Batman Mulher Gata a gente vê aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre ele com spoilers, porque a gente tem essa limitação aqui. Mas é de fato a primeira vez que eu vejo um romance Batman Mulher Gato nas telas que de fato funciona. Hei de discordar de você, porém, todavia, contanto, acho o Batman Retorno, a estação é um pouco acima. Porém, a gente tem que falar também que a gente tem aqui o Pinguim, que é o Colin Farrell. Uhum. Olha, eu não sei o que dizer. Colin Farrell realmente, ele desaparece ali, assim, Take it easy, sweetheart. Assim, é um personagem cativante que eu, particularmente, senti muita falta quando ele desaparece do filme. Existe ali um momento que ele vai, que ele já não é mais necessário, e que eu fiquei, assim, muito triste com isso, porque eu acho que é um personagem que é cativante ali, a atuação dele espalhafatosa. Eu achei muito bom o personagem, acho que é bem construído e muito bem atuado. A maquiagem muito bem feita, realmente... E foi um risco, né, que o Matt Reeves tomou ali, porque... Foi, né, porque em tese não precisava, era mais fácil pegar um ator mais parecido, sei lá, alguma coisa do gênero, mas ele apostou no Colin Farrell e Colin Farrell também, vou te falar, quando ele quer atuar, ninguém segura o bicho, cara. Ele é muito bom. Quando ele se interessa com o personagem, quando ele acha o personagem interessante, quando ele vê que, olha, aqui tem coisa, e tem coisa realmente, esse pinguim dele tá muito... E olha, é engraçado porque a gente tá falando desses personagens e parecem muito... A gente tem também o comissário, o Tenente Gordon, do Jeffrey Wright. Que tá o filme todo, é onipresente também, basicamente, no filme todo. Ele é o Robin desse filme, vai. Basicamente, ele é o Robin. Muitas aspas aqui, né? Mas, de fato, o Batman dessa vez está colaborando com pessoas... A gente falou que o Batman é o protagonista do filme. Bruce Wayne é engolido. De fato, você mal vê Bruce Wayne aqui. E é um dos plots do filme. Esse fato do Bruce Wayne ter sido engolido pelo Batman é um plot do filme. E um plot extremamente interessante. Porque ele não quer ser Bruce Wayne. Pura e simplesmente.
Ele assume o Batman e vai, exatamente. Ele tá pouco se... E nisso, a interpretação do Pattinson é extremamente inteligente, porque ele faz esse Batman o mais autodestrutivo de todos. Muito mais ainda que o do Ben Affleck, que o pessoal achava que já tinha um quê de autodestruição. Mas esse do Pattinson, ele vai muito a fundo na psique do personagem. Você vê que a própria armadura dele, ele enfrenta aqueles tiros que ele leva, literalmente de peito aberto. Você vê as marcas dessa violência no corpo dele. É um personagem... eu acho talvez a versão mais interessante do Batman que a gente viu nos cinemas. Superando, inclusive, a do Christian Bale, que pra mim era o padrão ouro até agora. Mas que o Christian Bale, ele tava também tão interessado no Batman, ele tava também interessado no Bruce Wayne. Mas aqui o foco vai estritamente pro Batman, porque, como a gente falou, o Bruce Wayne desapareceu. Exatamente. E eu acho que 2 fatores que a gente pode falar aqui antes de falar dos spoilers, né, que a gente vai fazer em outro vídeo que vai chegar daqui a pouquinho pra vocês aqui, que eu acho que são 2 fatores que são muito importantes no filme aqui, que são o Batmóvel, que pelo amor de Deus... O Bat-Opala. Que negócio maravilhoso. Olha, eu adoro o Tumblr. Sou apaixonado pelo Tumblr, que é o Batmóvel do Christopher Nolan. Eu tenho uma adoração pelo Batmóvel do Tim Burton, que é, né, aquela banheirona. Eu acho aquilo ali completamente impraticável, mas bonito pra caramba. Nossa, gótico e tal. Mas, cara, nada chega perto desse V12, sei lá o que desgraça que é esse negócio. Solta fogo por tudo quanto é canto. Mano, aquilo dá medo. Aquilo dá medo. É assim, é maravilhoso. Sabe o que chega mais perto dele? Ele é uma mistura do Interceptor, do Mad Max. Sim. Com o carro do Stuntman Mike no A Prova de Morte. Exato. Só que sai uns foguinhos assim, que você fala, meu Deus, de onde tá saindo isso? E olha, eu acho Rogério, o que dizer do Matt Reeves? Porque não adiantava nada esse Batmóvel ser bonito se fosse só lá bonito, imponente, se não tivesse cena de ação com ele. Exato, se não fosse... E a cena de ação faz sentido na trama. A gente vai falar no... Uma cena de ação com um Batmóvel faz sentido na trama. Que conceito interessante, não é? Não é, seu Zack Snyder? E a gente vai falar aqui também, a gente vai falar depois mais dessa cena. E eu acho que por último, uma das coisas que é mais característica ali na tela é a trilha sonora. Michael Giacchino. A trilha sonora do Michael Giacchino é onipresente. Dá o andamento do filme, 100%. Tem momentos ali que você fica preso na cadeira, muito por conta da trilha sonora, que acompanha, né? Inclusive a trilha do próprio Batman, né? A trilha do personagem, ela lembra muito a marcha fúnebre, né? Ela lembra muito, cara, a morte... Cara, tá certo que o Batman, em tese, não mata ninguém e tal, mas... Tá vindo uma coisa ruim pra você, entendeu? Então é como se... E ele carrega o peso do luto wicked também. This way comes. E os outros personagens também têm as suas trilhas, né? Que todas são muito características, muito boas. Eu acho que o Matt Reeves é um cara que sabe ser um grande maestro pra orquestrar todas essas coisas, de colocar, por exemplo... Uma trilha sonora que é muito chamativa. Tudo isso ele fez no Planeta dos Macacos, né? Os 2 Planetas dos Macacos que ele dirigiu. Que é juntar trilha sonora, juntar com efeitos especiais muito bons. Juntar com um design de produção muito bom. Atuações incríveis. E eu acho que tudo isso é muito mérito do diretor, né? E só podia realmente ter vindo do Matt Reeves. Sicas, vamos lá. Que nota você dá para o novo filme do Batman? Olha, eu fiquei muito tentado, porque... Fiquei muito tentado em dar um 10. Fiquei muito, muito, muito tentado em dar um 10. Porém, tem uma questão que é uma questão prática até, que é a duração do filme. Ele precisa ser longo. Porque ele resolveu pegar quase 8 personagens principais ao mesmo tempo. A gente também não falou do Alfred do Andy Serkis, mas que também é um personagem que está bem presente na trama. Mas são muitos personagens, é uma história imensa, e com grandes ambições, às vezes também tem grandes durações. É uma história sobre Batman, uma história sobre Gotham, sobre esses personagens peculiares que perambulam por essa cidade que pode ou não ter salvação. E isso exigiu um filme longo. E às vezes, justamente por conta do peso da história, a gente sente isso. Porque é um filme pesado, é um filme denso e é um filme que não é fácil. Sabe? Por conta disso, pelo Matt Reeves não ter conseguido exatamente equilibrar o peso da trama e essa duração toda, eu dou um 9,5.
Justamente porque, às vezes, por conta do peso de tudo que você tá encontrando, o filme se torna um pouco difícil de ser manobrado. O Matt Reeves, ele colocou essa obrigação, essa ambição nas costas, do mesmo jeito que o próprio Batman fez, né? E tá aprendendo a lidar com isso. Eu acho que para um primeiro esforço foi absolutamente fabuloso o que ele fez. Eu não o culpo por ter sido ambicioso, e o louvo por ter chegado tão longe em suas ambições, sabe? Em que o único problema que o filme tem é justamente por ser uma máquina muito difícil de manobrar. Então por isso eu dou uma nota 9,5. Eu tenho alguns problemas, assim, com a história em si, porque eu acho que é uma história... por exemplo, quando você assiste o próprio Seven, que é a grande referência aqui, quando vocês assistirem, vocês vão entender o que a gente tá falando. Tem outras, a gente vai falar depois. Eu acho que, por exemplo, o Seven é uma trama que ela é muito redondinha e que os personagens, eles vão realmente descobrindo as coisas aos poucos. E aqui eu acho que ele tropeça exatamente nisso, porque ele faz um Batman detetive que basicamente descobre tudo com os outros contando as coisas pra ele. Então, esse é o tipo de narrativa que me tira um pouco da história. Você tem uma história... um tanto quanto pé no chão, depende do quanto você acreditar num homem vestido de morcego, mas que a história em si você não consegue levar tanto a sério, porque existem cenas que estão lá gratuitamente, simplesmente pra você conseguir entender alguma coisa que poderia ter sido só mostrada pra você. Então eu acho que isso é um problema que existe também, principalmente no último Planeta dos Macacos. Eu acho que ele também acontece isso. Eu também acho que é um outro filme que também tem uma barriga, assim como esse. Eu acho que você disse que o filme é longo e ele precisava e tal, mas algumas coisas não precisavam ali. Eu acho que tem algumas coisas que o filme coloca e não sustenta. Ele coloca e 5 minutos depois ele muda de ideia. Eu acho que isso poderia ter sido tratado um pouco melhor. Por conta disso... e por conta de algumas coisas, por exemplo, a Mulher Gato, eu acho que a personagem dela, eu não concordo tanto contigo, eu não acho a personagem dela tão boa e tão importante assim pra trama. Eu vou ficar com uma nota 8, porém, é um baita filmão. Assim, pra assistir no cinema mesmo, porrada, se possível. Quem tiver IMAX, vá no IMAX, porque o som vale a pena. Se possível, o som vale muito a pena. E as cenas de ação... Design de som do filme, edição de som, tudo perfeito. E vai te jogar técnica... dentro de Gotham City. Já é pra concorrer ao Oscar no ano que vem, em relação às categorias de som. Já é pra concorrer ao Oscar fácil. Fotografia também eu acho que tem uma chancezinha ali, sabe? Tem muita coisa. Tem uns planos maravilhosos no filme. Uso de cores, especialmente o vermelho que o Rogério tá fazendo homenagem aí. Porque é uma cidade perigosa. Gotham é uma cidade perigosa. Gotham é uma cidade cheia de segredos e, olha... vai ser muito divertido descobrir esses segredos. Eu tô muito ansioso pra ver o que é que o Matt Reeves vai fazer com essa bola agora que ele já matou no peito. Sabe? A bola já tá com ele. Eu tô muito curioso pra saber o que ele vai fazer com ela. Vamos ver o que vai acontecer. Então eu quero muito que essa dupla dê certo. Essa dupla Robert Pattinson e Matt Reeves, eu quero muito que dê mais... Deu certo agora, eu quero que dê mais certo ainda. Eu quero que esses caras mostrem realmente pra onde essa missão toda vai. Tomara. Então é isso. A gente, daqui a pouco, já entra o nosso vídeo com spoilers, que a gente vai falar sobre todos os spoilers do filme. Não fiquem preocupados. Curtam! É isso. Se você gostou desse vídeo, joga o like. A gente vai falar mais sobre Batman. A gente vai falar... a gente vai ter um Rapadura Cast especial sobre esse filme. Com várias opiniões diferentes, com participações interessantes... mais interessantes do que a gente até. Então é isso, galera. A gente se vê no Rapadura Cast, a gente se vê aqui no canal. Até a próxima e tchau. Tchau.